Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu quero nesse momento aqui entregar de fato tudo que está acontecendo, que está para acontecer nesse nosso culto de hoje, Deus, nas Tuas mãos, Pai. Eu oro tanto para que o Senhor guie as minhas palavras, que o Senhor guie as palavras de cada pessoa aqui que está aqui hoje, Pai, para que a gente possa encorajar uns aos outros, inspirar a fé uns dos outros, Pai, que a gente possa sair daqui esse domingo realmente com um ânimo renovado, Pai, com uma fé reavivada, Pai, de fato que todos nós possamos olhar para o Senhor de forma agradável, Deus, com os olhares fixos em Ti, Deus, nas Tuas promessas, Deus. Eu oro tanto, Pai, para que nesse culto aqui não seja eu falando, uma pessoa, um homem, mas que seja assim o Teu Espírito fluindo através de mim, Deus, para poder comunicar a mensagem para a nossa igreja, Pai. Eu oro tanto, Deus, para que o Senhor possa abençoar os planos que a gente tem construído como igreja esse ano, nos próximos anos, Pai. Eu agradeço, Deus, por tantos irmãos e irmãs que têm se levantado, têm orado, têm buscado servir em diferentes áreas, Pai, seja nas igrejas em casa, seja nos ministérios. Deus, eu oro tanto para que a gente continue se ajudando e se incentivando na fé e no serviço, Deus, para o Senhor, Deus. Muito obrigado por tudo, te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá agora com o meu passador de slide, com o Luizinha. Ai, gente, eu estou muito feliz. A gente vai começar falando sobre os dons, o dom dos Espíritos, falando sobre o Evangelho. E eu quero começar com vocês lendo uma escritura, Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne. Aí você fala, Caio, calma aí, pensei que era novo Espírito, estava animado, evangelismo, vamos chegar lá. Primeiro vamos ler essa escritura aqui, fala, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui é uma coisa importante da gente pensar sobre as obras da carne. A gente sabe que cada palavra dessa tem um significado, tem um sentido e tem um estudo profundo. Mas eu quis resumir aqui para vocês num pensamento, falando sobre essa escritura. A gente pode subdividir esses 4 subconjuntos basicamente, que são os pecados mais de natureza sexual, que são esses 3, imoralidade, impureza e libertinagem. Tem os pecados relacionados aqui à idolatria, a falsos deuses, basicamente, que é idolatria e feitiçaria. E tem os pecados também relacionados à desunião e rivalidade, que são esses de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E aqui tem também os excessos, que é embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Basicamente, essa escritura está trazendo para nós esses subconjuntos de coisas que podem nos levar a pecar. E esses pecados é uma coisa importante da gente pensar. Os pecados, quando a gente está no mundo, aqui na Terra, vivendo essa guerra espiritual, a gente esquece, mas a nossa luta não é contra as pessoas, contra o ser humano propriamente dito. Mas a Bíblia fala também que tem uma força espiritual do mal agindo, tem os poderes e autoridades desse mundo agindo. E tem esses pecados que mancham cada vez mais a nossa vida. Por meio desses pecados a gente vai brigando com os outros, vai se odiando, vai apontando o dedo, vai cometendo inúmeras coisas que são negativas para a nossa vida pessoal, para o nosso relacionamento com Deus, para a maneira como a gente cuida da criação e tantas outras coisas. A Shalom é completamente quebrada nesse processo. E aí eu queria trazer para vocês esses 5 pecados aqui, que é o pecado da ira, do ódio, da discórdia, das dissensões e facções. Isso acontece muitas vezes, com muitos de nós. Muitas vezes a gente se ira, e tem aquela ira, que Deus tem, aquela ira de indignação, de zelo pela justiça. Você fica irado por ver algo que não está acontecendo direito, mas essa ira às vezes ela vem não espiritual, vem aquela ira mesmo de raiva. Você fica ali não só indignado, mas você fica ali querendo quebrar tudo por causa disso. Isso se transforma num ódio muito facilmente. O negócio passa por ódio rapidinho. E aí quando você começa a odiar aquela pessoa, aquela situação, isso gera discórdia. Você começa a querer ver a discórdia ali entre um e o outro, as coisas vão acontecendo e vai gerando cada vez situações piores. Isso vai gerando o quê? Dissensões. Começa a se dividir pessoas, se dividir opiniões, as coisas vão se afastando até criar o quê? Grandes facções. Quer saber? É melhor você ir para um lado, eu ir para o outro.
e está tudo certo, ou não, né? Vamos brigar aqui para ver quem está certo, porque tem que estar certo, um de nós tem que estar certo, e a coisa vai rodando assim. Isso acontece muito em igrejas, muitas igrejas separam por conta disso, se dividem por diferença de opinião doutrinária, teológica, coisas assim. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Aquele zelo pela justiça de Deus se transforma numa ira que vai em ódio, que depois dissensão, facção, e vai crescendo. Isso acontece também nos casamentos. Às vezes tem um desentendimento com o seu cônjuge, e aí você fica irado com o seu cônjuge. No dia seguinte, ao invés da ira ir embora, vocês conversarem, aquilo vai, o Satanás vai trabalhando, aquilo vai penetrando, aquilo vira uma amargura, do nada vira um ódio, do nada vira o quê? Vai acabando um divórcio. Você não consegue mais estar perto do seu cônjuge por conta desses pecados que vão se acumulando e que não vão sendo tratados. Isso acontece também na política. A gente viu isso acontecer nesses últimos anos recentes, nessa década, né? A gente viu primeiro aquela ira, como pode, a roubalheira, não sei o que, e aí vem o ódio, aí vem as dissensões, a discórdia, as dissensões, e hoje a gente vê o país dividido em grandes duas facções, de um lado e do outro, e brigando para ver quem está certo. E aquilo que a gente conversou, irmãos, semana passada, eu não posso deixar de falar sobre o que aconteceu semana passada, porque aconteceu na nossa cidade. Eu acho que a gente, como igreja, a gente não deve se colocar na parte do que acontece na cidade, né? A gente faz parte da cidade de Brasília, nós somos a igreja de Brasília, temos o nome de Brasília aqui. Eu não acho que eu podia passar em branco o acontecimento que aconteceu semana passada. Como que eu enxergo o que aconteceu semana passada e como que eu enxergo também outras revoltas que teve também do lado da esquerda? Só comprova, irmãos, aquilo que a gente falou no passado, vez após vez. Ideologias são manchadas pelo pecado. O problema é o pecado. O problema somos essa cultura, essa ideia cultural de que quer seguir valores do rei sem se submeter a ele. Quando a gente se alia a determinadas ideologias e os extremos de cada uma delas, não importa o lado, é a violência, é o desrespeito. Isso não é bom, isso não é cristão. Cristo, ele tem uma diferença entre sermos cidadãos de uma cidade e agirmos politicamente. Jesus Cristo, ele era um cidadão exemplar e ensinava aqueles que estavam no poder e que não estavam no poder a exercer sua cidadania e o seu trabalho com as verdades e os valores do reino de Deus. Por outro lado, Cristo nunca usou a política para implementar os valores do seu reino. Quando a gente inverte essas coisas, a gente vai cair em extremos. Eu não estou aqui defendendo lados, eu já falei isso para vocês, eu não defendo lados nesse sentido. Mas a gente precisa entender que a nossa luta é contra o pecado, que está manchando cada vez mais a nossa sociedade, os nossos corações, nos dividindo, nos fazendo brigar, nos fazendo de fato, vez após vez, desacreditar naquilo que Deus nos chamou a fazer, que é ser luz e sal nessa terra. Quando a gente olha uma situação dessa, a gente se pergunta: como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso trazer paz? Felizes, bem-aventurados os pacificadores. A gente se pergunta: como eu posso trazer paz para eles? Se envolvendo com as vidas, amando, se colocando numa posição, não de violência, mas numa posição, lembra daquela série que a gente fez, cristocêntrico? Como que Cristo veio na terra? Abrindo os braços, não fechando os punhos, abrindo os braços para servir, para amar, para se colocar, dar cara a tapa, literalmente. São verdades difíceis, mas que eu sinto que a gente precisa comentar e falar. Não podia deixar passar em branco isso aqui, porque isso aconteceu na nossa cidade. Isso aconteceu aqui com a gente. A humanidade está necessitando desesperadamente de Cristo. Eu estou falando aqui da política, mas isso envolve economia, isso envolve áreas da sociedade, questões de gênero, questões da depressão e ansiedade, tantas ideias que têm surgido e que a gente precisa colocar desesperadamente diante dos pés da cruz. E não é desmerecer a psicologia, desmerecer a sociologia, desmerecer nada disso, mas é colocar diante dos pés da cruz e falar: Deus, me ajuda a compreender essas coisas. E com a teologia de Cristo, focada no Evangelho, a gente vai juntos navegando. Eu já falei isso para você, a gente pode pensar diferente, mas a gente não pode deixar que o pecado
nos desune, e nos coloque uns contra os outros, e nos faça atacar uns aos outros. Isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. A gente precisa, o quê? Nos unir debaixo da bandeira do reino de Deus, nos revestir da identidade de Cristo e aceitar que somos súditos de um rei, não seguidores de um político X ou B, A ou Y, sei lá. Súditos de um rei. É isso que nós somos. Jesus Cristo, Ele é a nossa resposta, né? Ele é a resposta que a igreja tem a oferecer para o mundo. O mundo está perdido. E a gente tem algo que é valioso. Lembra do diamante? Jesus Cristo é esse diamante valiosíssimo, que responde a todas as questões sociais, culturais. Jesus Cristo, Ele é a resposta para a própria morte. E a gente tem acesso a Ele. A gente vive com Ele. Nós estamos se relacionando com Ele. Jesus é a resposta. Lá em Colossenses 1, versículo 13, fala o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu fui resgatado. Eu lembro desse dia. Você lembra quando você foi resgatado? Quando você foi transportado para esse reino? Parece que a gente está voando, né? Parece que é um sonho. Mas o sonho é real. Nós fomos transportados para isso. O mundo precisa ser resgatado também. A gente tem uma missão nessa terra. Não é simplesmente olhar o circo pegar fogo e ver as pessoas se quebrando e se degladiando e ver o pecado crescendo no coração do homem. Nosso papel nessa terra é trazer a paz, é trazer de fato os princípios do reino de Deus e guerrear com as armas espirituais. Lá em Gálatas 5 também, continuando, ele mesmo disse: mas os frutos do Espírito é o quê? É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso aqui que a gente tem que lutar, dia após dia, para construir nosso coração. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é tranquilo, mas deve ser o nosso foco, como igreja e como irmãos. E aqui, por isso eu quis começar falando sobre isso, irmãos. Quando a gente fala de evangelismo, não é uma coisa assim, vamos evangelizar. Tipo, a gente está animado para evangelizar, claro, alguns de nós nem tanto, a gente vai falar sobre isso. Mas tem uma missão que Deus nos comissionou a fazer. E é uma missão dada que não é simples. Tem uma guerra acontecendo. Tem pessoas se matando. Tem pessoas, de fato, matando o próximo. Tem pessoas sofrendo. E a gente tem essa luz para trazer. Quando a gente fala sobre evangelismo, a gente precisa entender quão rico isso é. E aqui eu quero perguntar para vocês uma coisa. Vamos? Estamos bem, gente? Tudo tranquilo? Obrigado pelo feedback de vocês. Mas eu queria perguntar para vocês aqui. Levanta a mão, por favor. Quem aqui foi convidado por um estranho? Olha isso. Metade da igreja. Como foi o convite? Alguém contar a história para mim? Alguém contar a história? Como você foi convidado? Como foi? Você estava andando na rua, alguém te parou. Como foi isso? Você veio? Ô Alex, Alex levantou a mão. Vai lá, Alex. Eu estava na escola técnica que eu cursei e tinha uma moça lá na secretaria que me convidou, não me convidou nem para a igreja, me convidou para uma festa. Eu fiquei curioso com aquele convite, organizado por cristãos universitários, e ali eu tive o contato com o Espírito. Eu saí daquela festa, alguma coisa aconteceu. Eu lembro que no dia seguinte eu acordei diferente, animado. Morava em Copacabana nessa época, nunca ia à praia, né? Morei 3 anos em Copacabana, fui à praia 5 vezes. Mas uma dessas vezes foi depois dessa festa que eu acordei. Não, vou dar um mergulho no mar, dei um pulo no mar, voltei, falei com minha mãe, ontem eu fui numa festa, tinha um pessoal diferente, legal. E a partir dali eu fui convidado a estudar a Bíblia, estudei a Bíblia, mas 3 semanas depois eu estava sendo batizado. Que massa, velho. É aquele ditado, né? Deus não dá asa pau, porque se eu estivesse em Copacabana por 3 anos, eu ia bem mais de 5 meses, irmão. Eu preciso confessar. Por isso que você é moreninho sobrevive. Pode ser.
Mas e aí, quem mais? Quem mais tem? Quer falar, Sá? Diga aí, quem foi? Eu fui convidada na aula teórica da autoescola. Ei! Aula teórica da autoescola. Isso é realmente algo... Você estava o quê? Dirigindo? E eu Severino? Não. Você apontou pro Severino, eu falei, nossa. Não é aquele que trabalha na autoescola. Eu sei. Não, foi a Renata, a irmã da Patrícia, veio aqui Ah. para trabalhar. Na época ela trabalhava numa empresa, veio fazer um serviço aqui e resolveu começar a carteira de motorista. Aí eu costumo falar que ela veio só para me convidar, porque ela nem terminou a carteira aqui, terminou. Foi só para te convidar mesmo. Que massa. Mas última história, quer contar uma história quando foi convidado? Fala aí, Nelson. Eu estava na UNB, eu estava caminhando nesse cenote do Sul, e aí um casal, né? A gente foi em Israel. Aí falou, porque tu pode ficar feliz, não sei o que lá, da vida. E naquela época eu estava numa sede, assim, eu estava buscando tanto a Deus, eu falei, que coisa estranha. Bem agora, né? Nesse momento. Aí eu falei, vamos sim, claro. Aí no mesmo dia, quando terminou o bate-papo, eles me convidaram para estudar a Bíblia e eu comecei. Que legal. Nossa, show de bola. Tá vendo? Um convite, ele muda a vida, gente. De todos nós. É impressionante isso. Eu lembro que eu conheço pessoas que foram convidadas com um cachorrinho passeando. Conheço pessoas que foram convidadas no meio de um arrastão. Já ouvi histórias assim. Conheço pessoas que foram convidadas no meio da 25 de março, naquela burbuca de pessoas e as pessoas lá. Eu já vi pessoas lá em Salvador sendo convidadas no meio do carnaval, no meio do bloco, pulando assim, e a pessoa, igreja! E a coisa rolando. Eu lembro quando eu fui convidar, por exemplo, uma pessoa lá na UNB, e essa pessoa passou por mim, e a pessoa me chamou a atenção, e lá fui eu convidar a pessoa, eu e outra irmã. E aí fomos lá, eu e a Natália convidar a pessoa, e aí chegou assim, eu falei, fala aí, Natália, eu não consigo falar não. E aí a Natália foi falando não sei o que, de bate-papo, não sei o que, e eu só olhando para a pessoa. Nesse sentido, quem era a pessoa? Era a Sara, gente. E hoje está aí, ó, cristã, minha esposa, olha o que Deus fez, uma coisa boa. Um convite muda a vida, gente, muda a minha vida. Estava lá andando na universidade, do nada, aparece Sara andando assim, ó, com aquela mochilinha assim, não sei o quê. Eu olho para a Natália e falo, Natália, eu convido a sair. E assim vai. A gente precisa, irmãos, continuar e aprofundar o evangelismo que a gente faz. Eu acho que muitos de nós continuam evangelizando. Muitos de nós perdemos essa boa prática de chegar e convidar alguém, parar no ônibus, no trabalho, não, você está ali, sente ali, né? O Espírito ele fala com a gente muitas vezes, né? Você chega, está andando no seu bairro, está indo no mercado, está fazendo alguma coisa. É tão legal quando a gente para e dá um convite assim. Porque o convite, para a pessoa é só um convite, né? E hoje em dia tem muita gente convidando. Gente da Claro está convidando na rua, gente da Cachoeiro está convidando. Tem um monte de loja convidando para muita coisa. Às vezes para a pessoa é só mais um convite. Mas às vezes, como a Nancy compartilhou aqui, a pessoa está orando por isso. A gente nunca sabe o que a pessoa está passando. Não tem aquela ideia do que é ser uma pessoa aberta, né? O que é uma pessoa aberta? Você sabe identificar o que é uma pessoa aberta? Você diria que o Alex é uma pessoa aberta? Você diria? A Teresa diria. Sim, eu diria também. Eu não diria que o Elvis e o Maurício é uma pessoa aberta. Lá no motoclube com aquele jaquetão de couro andando assim, não sei o que, com a motocona. Mas estão aí, ó, firmes, fiéis, com família aqui. Isso é maravilhoso. A gente não tem como dizer quem é aberto e quem não é aberto, assim, só de olhar e bater o olho. Está no coração. A questão é espiritual, é profunda, é interna, né? É muito mais profundo do que isso. E aí, essa é uma coisa engraçada. Quando a gente convida, a gente percebe que cada convite é diferente. Tem convites, né, que são aqueles convites super elaborados, né? Que nem o Alex, uma festa na praia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tem convites que é tipo assim, velho, bora lá para aquele negócio?
A pessoa nem entende que é um negócio, mas a pessoa vai falar assim, ele vai pro negócio. Ele chega no negócio, descobre o que é e aí vai. A grande questão, né, é que não é sobre ter a desenvoltura verbal para poder trazer as palavras perfeitas na hora de um evangelho. A questão é comunicar o evangelho com graça, com relevância, com precisão naquele momento, do jeito que você é. Você acha que todos os apóstolos evangelizavam da mesma forma? Eu acho que Pedro evangelizava com a adaga dele assim, ó. Tu vai conhecer esse Jesus. Chegava João abraçando. Ah, vem conhecer Jesus. Não é? Vai os apóstolos evangelizando, cada um com a sua personalidade. Lá em Mateus 28 ele continua falando, né? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aqui é interessante, isso aqui Jesus está falando para toda a igreja, para todos nós. É uma missão que ele nos dá, ele nos comissiona a fazer isso. E ele fala aqui, ó, esses verbos que ele utiliza, ir, fazer, né, e vão e façam, ensinem, não são verbos que estão trazendo eloquência, que estão trazendo ali, né, a ideia de você saber tudo para poder passar para alguém algo. São verbos que estão ali relacionados ao seu testemunho de vida. O que é mais poderoso? É você conseguir descrever uma tese de mestrado sobre o Evangelho, ou você trazer e falar, olha, isso foi o que Cristo fez na minha vida. Quantos professores de faculdade, PhD, não sei das quantas, nas Europa, na Austrália, não sei o quê, chega na sala de aula e não sabe dar aula. Tem todo o conhecimento, mas falta o relacionamento. E muitas vezes é assim, a gente quer ter o conhecimento e tem medo que eu não tenho todo o conhecimento, eu não vou saber evangelizar. Seu testemunho de vida é a sua maior ferramenta para evangelizar o mundo. Aquilo que você vive, a maneira como você faz, as coisas que você faz toda a diferença. Eu não diria que o Hugo seria utilizado por Deus ensinando jiu-jitsu para alcançar pessoas. Porque eu particularmente sempre tive medo de luta. Eu sou um cara que quando é esporte de contato eu saio correndo. Eu lembro que tem uma época quando a gente morava na República que o Ian e o Vini começaram a lutar boxe. E eles começavam a chegar roxos dentro de casa, felizes por terem roxos. Eu olhava assim e falava, Deus me livre um dia na minha vida de fazer qualquer esporte de luta. Não gosto. Aí chega a minha esposa e descobre que o Hugo é faixa preta e essa queria tanto aprender luta. Vamos, amor, aprender luta. E aí aquele negócio que você se nega e fala, tá bom, vamos lutar jiu-jitsu, né? Não sei o quê. Super legal! Deus está usando. Tem tanta gente sendo impactada por isso, né? Tantas pessoas que estão indo lá semana sim, semana não. Se essa quinta-feira o Matheus estava lá no Valdinei, lutando com a gente, fazendo as coisas. Super legal! Quem diria, né? A gente às vezes acha que o meu talento, aquilo que eu sei, como eu sou, não vai servir. Muito pelo contrário, né? Isso é algo que é bom para a gente fazer. Olhar os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que a gente sabe fazer e usar isso para Deus. Isso é uma ordenança que Deus nos faz. Lá em Mateus 16, versículo 15, ele fala também: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Isso é algo para todos nós. Então isso é um chamado, o evangelismo é um chamado. Mas ao mesmo tempo ele também é um dom. Lá em Efésios 4, versículo 11, diz o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em algumas igrejas, a nossa incluída, o evangelista também é um cargo eclesiástico. Mas quando eu estou falando aqui de evangelista, eu não estou falando do cargo, tá bom? Eu sei que algumas igrejas nossas têm aí o cargo de evangelista, né? Mas eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre o dom de evangelista, ok? Tá claro isso? Só para ficar claro, que eu sei que muitos de nós às vezes confundem uma coisa com a outra, mas é saudável, né, que a gente possa olhar e entender esse dom. O que é o evangelista? Você sabe o que é o evangelista? O evangelista é a pessoa que tem o dom de pregar o evangelho. Pura e simplesmente. É a pessoa que gosta de falar sobre Jesus. Que nem o Benjamin. Aonde ele vai, ele chama a atenção das pessoas. E é uma oportunidade maravilhosa para o Marcos e a Nathalie evangelizarem. Bebê, criança, é muito bom para evangelismo. Não é não, Nathalie? Estou errado. Ainda mais depois da reportagem lá do jornal,
Virou uma celebridade o Benjamin, não é? Mas isso é legal, né? Ou seja, não significa que a pessoa que está evangelizando, que ela não tem medo de evangelizar. Não é isso. Que a pessoa não tem insegurança, que ela não se sente insegura na hora de evangelizar. Não é isso. O evangelismo, quem tem esse dom é aquela pessoa que se sente impelida pelo Espírito, sabe? Que fica mal quando sai de um lugar e não convidou a pessoa. Fala, poxa, eu podia ter convidado aquela pessoa, eu estava com um cartãozinho na mão, podia ter falado qualquer coisa e não falei. Aí isso incomoda. É o Espírito falando com a gente nessas horas, né? Quando a Bíblia fala aqui, continuando lá, né? Qual que é o propósito, né? Desse dom? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando a gente entende o dom do evangelista, não só a gente alcança outras pessoas, mas isso edifica também o corpo. Porque como é legal você chegar no domingo aqui e ver gente nova. Não é legal? Você chega aqui no domingo e você vê o amigo de não sei quem, a família de não sei quem lá, a pessoa de não sei quem lá. Eu lembro do dia da amizade, do culto do dia da amizade que a gente fez. Eu não lembro porque eu estava viajando, eu não estava aqui, estava lá em Orlando. Mas eu vi as fotos e parecia que as fotos eram as 50 pessoas do Pedregal. A família inteira do Pedregal estava aqui nesse dia da amizade. Eu olhei assim e falei, meu Deus, que legal ver Pedregal em peso nesse culto. E tantas pessoas que eu não via há um tempo, eu via ali os rostinhos nas fotos, eu falei, cara, que maneiro quando a gente vê os amigos, as famílias chegando. Isso é bom, isso edifica a igreja também, né? Isso nos enche de fé, isso nos ajuda muito, né? Então, novamente, um parênteses aqui, né? O evangelismo é um chamado para todos nós, mas quem tem esse dom, é tão legal quando você desenvolve isso, quando você deixa o Espírito te guiar para encontrar pessoas, para falar de Cristo para as pessoas, para ver vidas sendo transformadas. Isso é tão especial. O que faz um evangelista, né? Como eu falei, ele apresenta Cristo às pessoas. Isso pode ser por meio de quê? Como que vocês acham que um evangelista ele pode alcançar pessoas, trazer Cristo para as pessoas? Convite, legal. Que mais? Por meio da palavra, redes sociais, pelo exemplo. Mais alguma coisa? Estudando a Bíblia com as pessoas, sem dúvida. Pela oração, com certeza. Olha quantas coisas. Um evangelista ele pode evangelizar pregando. Ele pode evangelizar de fato ali, conversando com as pessoas tete a tete. Eu lembro lá, né, muitos amigos meus têm esse dom, gostam de evangelizar, mas tem medo de sair dando convite. Eu falava para a pessoa, olha, você gosta de conversar com as pessoas? Aí a pessoa falava, eu gosto, adoro conversar com as pessoas. Eu falei, então beleza, a gente vai estar evangelizando aqui, você encontra só uma pessoa, passa 2 horas com ela se você quiser. E a pessoa, eu posso fazer isso? Claro que você pode fazer isso. Vai lá, conversa com a pessoa. E aí ele ia, todo animado, tal, não sei o quê, sentado, ficava falando, conversando, evangelizando. E era a forma que a pessoa conseguia exercer o dom dela. E era um dom que ela se sentia animada, queria evangelizar e tinha medo. Com o tempo essa pessoa foi se desenvolvendo, foi crescendo e tal, e as coisas foram melhorando, né, nesse sentido para ela, né? Eu lembro, por exemplo, lá em Salvador tem uma pessoa chamada Lindy. Vocês conhecem? Já ouviram falar de Lindy? Lindy, alguns de vocês conhecem. Lindy é uma pessoa que estava lá na universidade e ela é tímida pra caramba. Ela é muito tímida. E tímida ao ponto de, no dia que ela foi fazer o TCC dela apresentar, ela não convidou ninguém da igreja, basicamente. Ela não queria que ninguém visse ela, porque se ela visse alguém, ela ia ficar travada, de tão tímida que ela era. Porém, a Lindy é uma das pessoas mais evangelísticas que eu conheço na minha vida. Ela morava numa república com 40 pessoas, 30 pessoas nessa república. Quem estava nessa república? Gleice, que é da cidade natal dela, estava nessa república. Todo mundo que vai, sai da cidade lá do interior, vai para essa república lá em Salvador. Cara, eu lembro, a gente chegou a estudar a Bíblia com umas 15 pessoas naquela república. Foi incrível, assim, o que Lindy fez naquele ambiente. Simplesmente, do jeito dela, ela não conseguia muitas vezes evangelizar, dar convite, fazer as coisas, mas ela tem esse coração de trazer Cristo para as pessoas. E ela foi naquele ambiente conversando, falando, desenvolvendo amizade, conversando sobre Cristo. Isso foi impactando as pessoas. Isso é muito legal.
Ou seja, quando a gente fala sobre o dom do evangelista, ele é muito mais sobre esse desejo de ajudar alguém a conhecer Cristo, a olhar nos pecados e querer fazer isso de coração, do que ter a eloquência para fazer isso, né? Eu lembro, por exemplo, do meu próprio pai. Meu pai se tornou evangelista, é impressionante. Ele é um cara que onde você sai, ele conhece todo mundo. Ele veio aqui pro meu casamento. É sério, isso aqui é fatos verídicos. Meu casamento, pandemia, tudo fechado, ninguém sentou em lugar nenhum. Meu pai veio aqui com a minha mãe pro meu casamento. Em uma semana, 2 semanas que ele ficou aqui, ele conhece todo mundo pelo nome da padaria, do mercadinho, o meu cabeleireiro e a manicure que a minha mãe fez a unha. E até hoje as pessoas perguntam, vai fazer 2 anos, como está o João? Como está seu pai? Como está o baiano? Até hoje, em 2 semanas. Eu estava no bairro há mais de 1 ano e não sabia o nome do padeiro. E na padaria, você sabe, não é uma pessoa, tem 4 pessoas ali, 5. E ele sabia o nome de todo mundo, falando, conversando. E até hoje, o pessoal, o alemão, né, que é lá o dono da padaria, e seu pai, como é que tá? Meu pai tá na Bahia. E a conversa fica nessa. E a conversa com o alemão é falando do meu pai, tamanha marca que meu pai deixou naquela padaria, naquele estabelecimento, nesse pouco tempo. Meu pai, ele vem, né, lá no interior do Maranhão, basicamente sem estudo nenhum, foi para São Paulo trabalhar de metalúrgico. Ele foi para a escola, mas ele aprendeu de fato a ler e escrever na igreja, lendo a Bíblia, pregando, aprendendo, errando, acertando. E ele faz isso com o coração que ele tem, ele dá tudo que ele possui, e aonde ele vai, ele fala de Cristo. Nem sempre é com as palavras bonitas, mas é sempre com muito coração. E isso move as pessoas. Isso é muito legal. Meu pai, ele faz amizade com pessoas em todos os lugares, e eu me inspiro nele. Eu não acho que eu tenho o dom do evangelismo, não acho que eu sou uma pessoa que gosta de... Eu gosto de falar com as pessoas, eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu tenho dificuldade às vezes de falar de Cristo. Mas olha, meu pai, isso me incentiva. Eu falo, cara, como eu quero ser que nem ele, né? Muito mais assim, aprender a parecer com ele, né? Então é muito legal quando a gente olha para esse dom, a gente vê na Bíblia, né? Paulo, por exemplo, Paulo, ele tinha esse dom do evangelismo, né? Ele era um evangelista nato. E além disso, ele também pastoreava quando precisava. Ele ensinava, ele também tinha um dom de ensino. Você vê Filipe, né? Que foi lá no deserto evangelizar o eunuco. O Filipe fazia outras coisas também. Às vezes o seu dom não é só evangelismo, às vezes o seu dom é junto com outros. Tem um irmão lá nos Estados Unidos, o Tony Fernandes, que ele tem um dom da música. O cara canta de um jeito, toca de uma forma linda, maravilhosa. E ele também tem um dom do evangelismo. E ele une essas duas coisas. Caraca, todo mundo que vê ele cantar e falando de Deus e tal, ele vai numa praça sozinho, ele já chama a gente. E é impressionante isso. Isso é maravilhoso. Às vezes o seu dom não é o da música, o meu não é o da música, mas o meu dom eu sei que eu tenho um pouco do dom do ensino, tenho me aperfeiçoado. Eu assim, vou ensinar, vou pregar, vou fazer coisas e vou evangelizar por meio disso também. Então isso é uma coisa que a gente vai vendo, várias coisas que a gente pode ir agregando para exercitar o dom do evangelismo. Está fazendo sentido, gente? Sim. Estão gostando? Sim. Eu trouxe até uma fotinha aqui para vocês fazerem uma... Cadê a fotinha? Oh, que lindinho! Não é nosso, tá, gente? Não vem com ideias na cabeça. Tá bom? É um bebê aleatório da internet. Tá bom? Esse é um bebê recém-nascido. Não é lindo? Um bebê recém-nascido, ele já não é um ser humano perfeito? Já não está tudo ali? Tudo bonitinho? Tudo no lugar? Mas ele ainda não alcançou, não se desenvolveu plenamente. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente, às vezes, Deus nos dá o dom, nos dá os talentos, e a gente nasce perfeito assim, a gente nasce no Espírito, o Espírito nos dá as coisas, os dons, os frutos do Espírito, e aí a gente está ali, perfeito, como um recém-nascido. Mas assim como o recém-nascido vai passar por um processo até se tornar um ser humano desenvolvido nas suas maiores capacidades, a gente também vai passar por esse processo. E a gente vai desenvolvendo os nossos dons aqui. Né? E isso acontece conosco. Quero perguntar para vocês, levanta a mão de novo. essa pergunta aqui. Quem aqui tem mais de 5 anos como cristão? Levanta a mão. Aí vai abaixando. Quem tem mais de 10?
Continua com a mão levantada. Quem tem mais de 10? Quem tem mais de 15? Quem tem mais de 20? 25? Tem alguém aqui com mais de 30? Meu Deus! Tem alguém com mais de 35? Meu Deus! Palma! Que incrível! É uma vitória cada ano que a gente passa com Deus. E que alegria ver irmãos que já têm décadas com Cristo. Isso não é para te chamar de velho. Por favor, não entenda isso. Isso é glórias a Deus. A gente precisa se encorajar mais, igreja. Tem verdadeiros guerreiros aqui nessa igreja. Ano após ano, a gente sabe das dificuldades, dos desafios, mas que perseveram, estão ali, já estão aí há 20, 30 anos na fé. Isso é demais. Irmãos, a gente precisa valorizar isso, encorajar isso uns com os outros, né? E isso também, cada ano que passa, isso também tem um efeito que nos transforma mais a imagem de Cristo. Porque o nosso propósito é, conforme a gente vai crescendo, a gente vai se tornando cada vez mais como Cristo. Então, quanto mais antigo eu sou na fé, maior também é a minha responsabilidade, é o meu chamado, é o meu desejo de amar o próximo, de servir, de encorajar o outro. Né? Então isso acontece e a gente precisa valorizar quando você que já tem mais tempo na fé, irmão, olhe para a maturidade, para aquilo que Deus tem te ensinado. Isso é muito legal. Isso é motivo de glórias a Deus. Isso é um motivo que a gente precisa olhar. A gente, quanto mais vai envelhecendo, olhar para trás e falar: nossa, eu posso servir mais, eu posso fazer mais, eu posso me entregar mais. E às vezes não é nem questão de fazer na prática, às vezes é mentorar alguém, ensinar alguém a fazer. Tantas formas que a gente pode juntos trabalhar. E dessa maneira a gente pode sim evangelizar mais. Eu vejo muitas pessoas, né, nas antiguidades ali, pré-anos 2000, eu evangelizava e fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, tinha jejum disso, jejum daquilo, a gente fazia isso, treinamento disso, treinamento daquilo. E a gente sabe o que aconteceu na igreja, não vou entrar nesse assunto, né? Mas muita dessa cultura do evangelismo a gente foi perdendo. A gente precisa reacender isso. Reacender essa prática de evangelizar, de convidar pessoas, de ajudar os irmãos a saírem do bebezinho e se tornarem cada vez mais maduros e pessoas formadas. E a gente vai precisar, especialmente daqueles que viveram coisas que os mais novos não viveram e que podem trazer experiências, ensinamentos e inspirações para a gente, não é? Então isso é muito legal, quando a gente se une, uma igreja unida nisso, isso causa muito poder. E aí eu quero te encorajar a pensar como que você pode identificar que você tem o dom de evangelista. E aqui eu vou trazer 3 perguntas para você, ok? Primeira delas, você sente que aparecem oportunidades para você falar de Cristo no seu dia a dia? Sim. Isso, muitos de nós, a gente não sente isso. O dia passa, começa e termina, e a gente nem pensou, talvez, em falar com Cristo, de Cristo para alguém. Tem certas pessoas que têm esse dom e que lembram, chegam em casa e eu lembro, eu falei: nossa, aquela pessoa do trabalho está passando por isso, e eu nem falei nada, assim, não tem uma palavra de ânimo, e aí isso incomoda de certa maneira, né? Às vezes você está ali no ônibus, aí você está aquela pessoa do seu lado, ali no metrô, e aí você passa assim, você fica aquele negócio: poxa, eu podia ter falado, e não falei sobre de Cristo para aquela pessoa. Identifica isso no seu coração, porque isso mostra que Deus está querendo trabalhar e está querendo fazer você ouvir a voz do Espírito para evangelizar. Segunda pergunta: quando você evangeliza, as palavras fluem? O que é fluir palavras? Não é a eloquência perfeita, como eu falei, mas é olhar assim e falar: nossa, eu não sei o que falar, mas posso orar por você? Posso aqui trazer uma escritura, dar um encorajamento, alguma coisa, né? Ou seja, você está ali disposto a falar alguma coisa, você não fica no silêncio, você está ali fluindo palavras de encorajamento, fluindo palavras da Bíblia, chamando pessoas, né, para conhecer a Cristo. Isso é muito bom. Terceira pergunta: as pessoas ficam interessadas quando você fala de Cristo? Fica, às vezes sim, às vezes não, depende muito. Como eu falei, você não tem como rotular quem está aberto e quem não está aberto.
E às vezes o nosso medo da pessoa tá fechada é muito grande, a gente não fala nada. Mas a maioria das pessoas estão sim receptivas ao Evangelho. Especialmente quando a gente fala do Evangelho, não de instituição, igreja. Quando a gente fala de Cristo. Muitas pessoas estão abertas a ouvir sobre Cristo, a aprender mais sobre Ele. Isso é importante, as pessoas ficam interessadas quando a gente começa a falar. Isso é muito bom. E aí você pode falar, cara, eu não consigo identificar tudo isso na minha vida. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já praticou isso? Já tentou falar sobre Deus para alguém, sobre Cristo? Porque às vezes você tem esse dom, mas ele está lá, ainda um recém-nascido, precisando se desenvolver, precisando ir para a academia, digamos assim, pegar um pezinho para ver se desenvolve o músculo. Às vezes a gente precisa disso. Quantas vezes você já praticou? Tem uma diferença entre evangelismo e pré-evangelismo. Vocês conhecem essa diferença? Não? O que é para você um pré-evangelismo? Oi? É tipo uma introdução. Uma introdução. Simples. Um começo de conversa. Perfeito. Às vezes a gente dá um convite, a gente fala, eu estou evangelizando, aí dá um convitezinho. Você não está evangelizando quando você simplesmente dá um convite. Você está fazendo pré-evangelismo. Você está abrindo a porta para que a pessoa, caso tenha interesse, venha ouvir o Evangelho. Mas você não necessariamente está falando do Evangelho para a pessoa. Entende? Já o evangelismo é quando você senta ali de fato e você está ali, evangelizando, falando do Evangelho, seja em palavras, seja ouvindo a Bíblia, seja transmitindo de alguma maneira, você está ali evangelizando. Faz sentido essa diferença? Como igreja e como pessoa, a gente precisa praticar as duas coisas. Porque no pré-evangelismo a gente consegue alcançar muita gente. A gente talvez não consiga falar do Evangelho com profundidade com muitas pessoas. Mas a gente consegue entregar convites e ver quem está ali aberto, e ver como funciona aqui e ali. Né? E aí a gente vai ali vendo quem tem interesse. Isso é bom, isso é legal. Da mesma forma, a gente precisa evangelizar. Não é só entregar o convite, pronto, acabou, vou embora. Aconteceu muito isso no mês da missão desse ano passado. A gente está evangelizando pra caramba, só que poucos de nós fomos de fato apresentar o Evangelho. Ligamos de novo para a pessoa, mandamos uma mensagem, e aí como você está, e aí vamos conversar, e aí vamos não sei o quê. Porque só para evangelizar, não se vê que a gente está convidando, né? Às vezes a pessoa pega ali, guarda, esquece. É legal a gente dar continuidade. Né? Os antigos têm aquela palavra, né? Dar seguimento, fazer seguimento para a pessoa. Ou seja, seguir ali que você plantou, a sementinha que você plantou e continuar regando ela. Então isso é importante. Né? Então, essa é uma diferença. E você pode estar falando, mas eu sou tímido, eu não gosto de falar com as pessoas, eu não tenho esse dom. Não necessariamente a sua personalidade define o seu dom. Porque muitos de nós aqui somos tímidos, mas temos esse dom. Temos pessoas, por exemplo, aqui, vou citar a Dona Val. Dona Val, ela é tímida. Ela não gosta de ser o centro das atenções. Ela foge dos holofotes. Mas a Dona Val, meu filho, quando ela bota uma missão na cabeça e alguém para orar e convidar, ela não vê esforço. Ela foi para Goiânia, ela esteve aqui, ela vai evangelizar, onde ela vai? Dona Val, ela só vai. Sabe alguém que é assim também? Elvis. Elvis pode não parecer, mas Elvis, ele é muito tímido. Ele não gosta de nada. Ele vem aqui, quando ele vem aqui pregar, ele está assim, vara verde assim, o tempo todo. Ele morre de medo de estar na frente das coisas. Mas o Elvis é muito evangelístico. Sim. Ele convida a gente direto o tempo todo no motoclube, fora do motoclube, aonde ele vai, ele convida pessoas. Quando a gente está falando de dom, isso independe da nossa personalidade. Por quê? Porque é um chamado espiritual. O Espírito está te levando àquilo. E por isso você vence aquele medo inicial, aquela timidez inicial, porque você tem fé de que o Espírito está te guiando, que tem algo a mais ali com você. E isso é realmente muito legal da gente poder vivenciar. Né? Vocês conversaram, quem conhece o David das antigas, sabe o quanto o David era tímido. Era um bicho do mato. Eu não conheci, mas ele conta histórias. Teve uma vez que eu e o David fomos sair por aí, a gente acendeu uma fogueira com aquela meia luz, ele contando as histórias quando ele era tímido. Brincadeira, isso não aconteceu, mas quando ele fala eu me sinto assim, porque ele fala que era mó bicho do mato, não falava com ninguém, tá, não sei o que, não sei o que.
Mas hoje, ele sente o dom que ele tem da música, o dom que ele tem do evangelismo, o que ele tem para servir, o desejo que ele tem de servir, fala tão mais alto que o Espírito leva ele a vencer a timidez e servir e amar e trazer Cristo para as pessoas. Então isso é muito bom quando a gente pensa. Se uma pessoa que quer trabalhar o dom do evangelismo na sua vida, ela precisa pensar em 4 grandes áreas aí na sua vida espiritual. A primeira delas é a oração, como fala lá em Atos, fala que os apóstolos eles dedicavam a oração, orando pelas pessoas, buscando ali o direcionamento de Deus também. Segundo, estudar a palavra. É importante a gente que quer desenvolver o dom do evangelismo, estudar a palavra, entender o que a palavra fala, para que a gente tenha a maior segurança possível. A gente nunca vai se sentir 100% seguro. Quantos de vocês já foram evangelizar, convidar alguém e a pessoa era um pastor de alguma igreja? Ou, pelo contrário, a pessoa era um ateu e que tinha várias afirmações contrárias à Bíblia? A gente não vai ter todas as respostas sempre. Nunca a gente vai estar ali com todas as respostas. Mas é saudável que a gente busque o zelo pelas Escrituras e busque sempre a excelência sobre o estudo da palavra. A terceira coisa é aprender a ouvir e obedecer à voz de Deus. Porque muitos de nós que têm esse dom, e Deus está ali falando com a gente, vai lá, convida, vai lá, essa pessoa tem oportunidade, não perca, vai. A gente às vezes abafa essa voz, e fala, não, a pessoa está no celular, não vou falar com ela não. Aí vem várias desculpas, A gente precisa aprender a ouvir, a ser sensível ao Espírito Santo, sensível aos direcionamentos dele. Isso é uma coisa que disciplinas espirituais e a prática do evangelismo vai ajudando a gente a ser sensível. E a última coisa é evangelizar muito, diferentes pessoas, de diferentes formas, até você ir descobrindo como que o seu dom de evangelista se aplica. Como eu falei, às vezes as pessoas vão evangelizar mais conversando, outras pessoas são mais extrovertidas e vão sair convidando, e aí você vai desenvolvendo. Como que você descobre? Praticando esse dom, você vai se desenvolvendo. Então, irmão, só para finalizar aqui o nosso culto agora, queria só lembrar que a gente está construindo esse treinamento de formação ministerial. E um das vertentes que a gente está seguindo é o dom do evangelismo. A gente ainda não tem uma pessoa que vai estar treinando efetivamente esse grupo. Mas a ideia é ver quantos estão interessados em desenvolver esse dom de evangelista na igreja. E a gente, ao depender do número, da quantidade, das pessoas que estiverem dispostas a desenvolver esse dom, a gente vai pensar em alguma coisa para que esse treinamento possa pelo menos dar um start. E aí Deus vai guiando a gente. Mas eu quero te encorajar a orar sobre isso. Se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido para você, se alguma coisa que eu falei aqui, poxa, mexeu com o seu coração, você fala, nossa, eu acho que eu tenho esse dom, deixa eu investigar, talvez eu nunca desenvolvi ele, nunca me coloquei para desenvolver esse dom, não sei direito. Ore, participe desse treinamento. Esse treinamento, como eu falei para vocês, ele vai ser personalizado, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você está vivendo. É diferente daquele de treinamento de formação espiritual que a gente vai ter uma vez por mês aqui na Escola Parque. Esse daqui, ele é personalizado para que você possa aplicar os ensinamentos, os conteúdos do seu trabalho, na sua família, aonde você vá. A gente vai estruturar isso tudo direitinho, mas eu quero te encorajar a orar sobre isso. Independente de qualquer coisa, lembre-se, não existe dom mais importante do que o outro. Não existe, não é porque a pessoa está sendo treinada que só ela vai se evangelizar na igreja. Não. Todos nós somos chamados a uma vida de evangelismo. Não se esqueçam disso. Qualquer um pode ser evangelista, qualquer um é chamado para ser ali, trazer o evangelho para Cristo, de Cristo para as pessoas, Então, lembre-se disso. Isso é uma missão para todos nós, tá bom? Quero só deixar isso claro. Beleza?